Pensa só, no mesmo ano, 1917, nascem duas visões de mundo que são o oposto uma da outra. Uma delas prometia um paraíso aqui na Terra. A outra trazia um aviso que vinha dos céus. Vamos mergulhar em como essa colisão de ideias acabou moldando um século inteiro de história. É basicamente isso que a gente vai desvendar aqui. De um lado, uma revolução que queria criar uma sociedade sem Deus, um paraíso dos trabalhadores. Do outro, uma mensagem que alertava para uma batalha espiritual, uma luta pelo destino da humanidade. Ok, vamos colocar isso em perspectiva. Em 1917, lá em Petrogrado, na Rússia, a Revolução Bolchevique explode e dá origem ao primeiro estado oficialmente ateu da história. Ao mesmo tempo, num lugarzinho chamado Fátima, em Portugal, acontecia algo completamente diferente. Lá, o que se relata é uma série de aparições da Virgem Maria, trazendo um aviso celestial que previa um conflito espiritual que, segundo a mensagem, iria definir todo o século XX. E o centro desse aviso, o ponto nevrálgico da mensagem, era algo bem específico, os chamados erros da Rússia. A profecia era bem direta e, o que é fundamental, condicional. A mensagem, que teria sido entregue em julho de 1917, dizia o seguinte: se meus pedidos forem atendidos, a Rússia se converterá. Se não, ela espalhará seus erros pelo mundo. E aí fica a grande pergunta, né? O que eram, afinal, esses tais erros? E olha, é importante entender que não se tratava só de política ou economia, não. A fonte define esses erros como uma visão de mundo completa e anticristã. Primeiro, o materialismo ateu, ou seja, a negação de Deus e de qualquer coisa espiritual. Depois, o determinismo histórico, a ideia de que a gente não tem livre-arbítrio. Também, um relativismo moral revolucionário, onde qualquer ato se justifica se for para avançar a revolução. E por fim, um ponto que vai se tornar central, a destruição da família, vista como uma instituição burguesa que precisava ser superada. Então, quem surge como uma figura central na resistência a essa ideologia toda? Bom, um homem que conhecia tudo isso de perto, Karol Wojtyła. Esse homem, que a gente viria a conhecer como Papa João Paulo II, sentiu na pele o que era viver sob dois dos regimes mais totalitários da história, a ocupação nazista e depois o domínio soviético na Polônia. E essa experiência toda deu a ele uma convicção muito clara. A verdadeira batalha não seria travada com tanques e armas, mas no campo da cultura e do espírito. E o impacto das palavras dele foi uma coisa absurda. Em 1979, ele volta para a Polônia, sua terra natal, e faz uma oração que virou um grito de guerra. Desça o teu espírito e renove a face da terra, desta terra. Aquilo foi uma faísca. Milhões de pessoas ali sentiram uma força, uma união que não sentiam há décadas. E não deu outra. Um ano depois, nascia o movimento Solidariedade, que ia desafiar de frente o regime comunista. E aí, acontece uma coisa. Dia 13 de maio de 1981. E essa data não é aleatória. É o aniversário exato da primeira aparição em Fátima. Um tiro na Praça de São Pedro. O Papa é atingido gravemente, mas ele sobrevive. E a interpretação dele sobre o que aconteceu se tornou famosa. Uma mão disparou e outra guiou a bala. Para ele, foi uma intervenção divina, uma confirmação da proteção que a profecia mencionava. E parece que o atentado, em vez de pará-lo, só fortaleceu a convicção dele. Essa linha do tempo aqui mostra a ofensiva espiritual dele. Primeiro, em 79, a visita à Polônia, que acende o que ele chamou de Revolução da Consciência. Depois, em 81, o atentado, que aprofunda de vez a conexão dele com a mensagem de Fátima. E, finalmente, em 1984, ele realiza a consagração do mundo, um ato que ele acreditava ser o cumprimento do pedido central da profecia. E tudo isso nos joga direto no clímax da Guerra Fria. E levanta uma pergunta que ecoa até hoje. A queda do Muro de Berlim foi um evento só político ou foi algo mais? Será que foi só coincidência? Ou será que foi o cumprimento de uma profecia? É essa a questão que a fonte coloca na mesa. Vamos olhar a linha do tempo, porque ela é, no mínimo, impressionante. Pensa bem, em 1984, o Papa faz a consagração. No ano seguinte, 1985, Mikhail Gorbachev assume o poder na União Soviética. Em 1989, o Muro de Berlim cai de forma pacífica. E em 1991, a própria União Soviética deixa de existir. A sequência dos fatos é bastante sugestiva. Mas quem pensa que a história acaba aí, com a queda do muro, se engana. A queda da União Soviética não foi o fim do conflito, foi só uma transformação. A batalha simplesmente mudou de frente. E é aqui que a análise dá uma virada de chave, sabe? A ideia é a seguinte: o Império Político ruiu,
O regime soviético acabou, mas as ideias por trás dele, essas não desapareceram. Segundo essa visão, os erros da Rússia não morreram. Eles sofreram uma mutação e se espalharam pelo Ocidente. Essa tabela aqui ajuda a gente a visualizar como essa mutação teria acontecido segundo a fonte. Por exemplo, o ataque à vida, que na União Soviética era o aborto decretado pelo Estado, se manifestaria no Ocidente como a defesa do aborto como um direito humano. O ataque à família, que antes era a abolição da família burguesa, se tornaria o debate sobre a redefinição do casamento e a ideologia de gênero. E o ateísmo militante do Estado soviético evoluiria para um secularismo agressivo na cultura ocidental. Para entender de onde vem essa ideia, a fonte nos leva lá atrás em Friedrich Engels, o parceiro do Marx. Para Engels, a família como a gente conhece não era algo natural, mas sim uma construção econômica do capitalismo, feita só para passar propriedade privada de pai para filho. É essa a base filosófica que, segundo a análise, sustenta muitos dos debates culturais que a gente vê hoje. E isso tudo amarra com uma previsão final, talvez a mais impactante de todas, que teria vindo da irmã Lúcia, a última vidente de Fátima, décadas depois das aparições. Em uma carta, ela teria escrito: a batalha final entre o Senhor e o reino de Satanás será sobre o casamento e a família. É uma declaração fortíssima, que conecta diretamente a mensagem lá de 1917 com as discussões mais quentes do nosso tempo. Então a gente fica com essa pergunta, né? Se a família é mesmo o campo de batalha final, como sugere a fonte, o que isso quer dizer para o nosso futuro, para o século XXI? Fica a reflexão. Talvez aquela guerra ideológica do século XX nunca tenha realmente acabado. Talvez ela só tenha trocado de roupa e de campo de batalha.